Você está aqui agora e isso não foi por acaso. Há uma decisão se formando silenciosamente na sua vida neste exato momento. E o preço de ignorá-la vai muito além de um simples arrependimento passageiro. Não é exagero, não é dramaturgia, é um alerta real para quem foi escolhido. E se você sentiu uma agitação diferente no seu espírito ao ver esse vídeo, é porque essa mensagem foi destinada exclusivamente a você. Fique até o final. O que vou revelar aqui pode ser exatamente o que estava faltando para você entender o que está acontecendo na sua vida agora mesmo. Hoje, você vai descobrir por que certos padrões se repetem na sua vida, mesmo quando você tenta mudar. Vai entender o que os sinais que você tem ignorado estão tentando te dizer. E vai saber com clareza o que fazer a partir de hoje para não perder o momento mais decisivo da sua trajetória. Vamos começar. Você foi escolhido. E isso tem um preço. A palavra escolhido é jogada por aí com muita leveza. Aparece em citação bonita no Instagram, em frase motivacional de calendário, em mensagem de grupo de família. E vai embora sem deixar rastro. Mas hoje eu quero que você sente com essa palavra, que você deixe ela pousar de verdade no seu coração antes de seguir em frente. Ser escolhido não significa que a vida vai ser um tapete de flores. Significa que você foi designado para um propósito que transcende o conforto. Significa que existe uma intenção por trás da sua existência que foi traçada antes mesmo do seu primeiro suspiro. E quando você começa a entender isso de verdade, não como frase bonita, mas como verdade operante na sua vida, você começa a caminhar de forma completamente diferente. Pensa comigo, você já passou por situações que deveriam ter te quebrado, perdas que pareciam definitivas, traições que poderiam ter te amargurado para sempre, silêncios de Deus que pareciam abandono. E ainda assim, você está aqui, de pé, respirando. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Buscando algo maior, assistindo a este vídeo. Isso não é coincidência. Isso é proteção constante operando nos bastidores da sua existência. Tem uma pesquisa conduzida pela Universidade de Harvard que acompanhou pessoas que passaram por traumas severos e ainda assim construíram vidas com significado profundo. O que essas pessoas tinham em comum não era a ausência de dor. Era a capacidade de encontrar um fio condutor dentro da dor. De enxergar propósito onde outros enxergavam apenas destruição. Os pesquisadores chamaram isso de resiliência pós-traumática. Mas quem já viveu isso na própria pele sabe o nome verdadeiro: graça. Você sobreviveu a tempestades que não eram para qualquer um. Cada uma foi uma escola disfarçada de calamidade. E cada lágrima que você derramou em silêncio foi plantada como semente no solo de uma próxima temporada que ainda está sendo preparada para você. O problema é que a maioria das pessoas, quando atravessa a dor, quer apenas que ela acabe e perde a lição que estava embutida nela. Desperdiça a escola
sai do mesmo jeito que entrou. Ou pior, sai com amargura em vez de sabedoria. Você vai continuar fazendo isso? Ou vai começar a prestar atenção de verdade? A decisão que está se formando agora. Deixa eu ser direto com você porque você merece honestidade, não enrolação. Há uma decisão se formando silenciosamente na sua vida, neste exato momento. Você pode já saber qual é. Pode estar em negação sobre ela. Pode estar com medo de nomeá-la em voz alta, porque nomear torna real. E real exige resposta. Mas ela está lá. Você sente. Pode ser uma decisão sobre um relacionamento que você sabe, lá no fundo, que não está te construindo, mas o medo do vazio e da solidão te mantém nele. Pode ser uma decisão profissional que exige coragem de soltar o seguro para perseguir o real. Pode ser uma decisão sobre o que você está colocando no seu corpo, na sua mente, no seu tempo. Pode ser uma decisão espiritual de realmente se comprometer com o caminho que você diz acreditar, mas ainda não está vivendo de verdade. Seja qual for essa decisão, a sua resposta a ela nesta temporada tem um peso profundo. A sua consciência agora vai determinar se você pisa em uma bênção ou em uma luta desnecessária. E isso não é ameaça de punição. É a lei mais simples que existe. Cada escolha abre um caminho e fecha outro. Cada sim carrega um não embutido. E cada decisão adiada também é uma decisão. A decisão de deixar o tempo escolher por você. Você quer que o tempo escolha por você? Ou você vai assumir o protagonismo da sua própria história? Os sinais que você está ignorando. Vou te fazer uma pergunta direta. Nos últimos meses, você sentiu que algo estava fora do lugar? Que um relacionamento específico te drena mais do que te fortalece? Que uma situação profissional ou financeira não está indo para onde deveria? Que há um caminho que o seu coração aponta repetidamente, mas a sua mente racionaliza 1000 motivos para não seguir? Esses não são pensamentos aleatórios, são sinais. A grande maioria das pessoas passa a vida inteira esperando um sinal grandioso, uma voz do céu, um sonho profético inconfundível, uma visão espetacular que deixe zero margem para dúvida. E enquanto esperam pelo dramático, ignoram completamente o sutil, ignoram a paz que sentem quando tomam uma decisão alinhada, ignoram o desconforto físico que aparece toda vez que forçam algo que não foi feito para elas. Ignoram a repetição de certas situações que estão tentando ensinar algo que elas se recusam a aprender. Deus, o universo, a força maior, chame como a sua fé permite, raramente grita, ele sussurra. E os escolhidos são exatamente aqueles que aprendem a ouvir o sussurro acima do barulho. Você conhece alguém com mais de 35 anos que trabalhou a vida toda, que é uma pessoa boa, que ora, que se esforça e ainda assim sente que está andando em círculos, que chega no mesmo ponto sempre, que a mudança parece estar sempre na esquina, mas nunca dobra a esquina de vez? Eu vou te dizer o que muitas vezes está acontecendo com essa pessoa. Ela está correndo à frente do tempo certo. Está forçando portas que ainda não foram designadas para aquela hora. Está carregando fardos que nunca foram colocados nos ombros dela por uma força maior. Ela mesma os colocou lá, por ansiedade, por medo, por impaciência com o processo. E quando você corre à frente do tempo certo, não é bênção que você encontra. São lutas desnecessárias. São relacionamentos que não deveriam ter começado ainda. São negócios que não deveriam ter sido abertos naquele momento. São decisões tomadas no tempo errado que custam anos de retrabalho. Existe uma diferença enorme entre lutar pelo que é seu e forçar o que não é seu. A luta pelo que é seu tem um sabor de propósito, mesmo quando dói. Tem uma sensação de que vale a pena aguentar. Já forçar o que não é seu tem um gosto de esvaziamento progressivo, mesmo quando parece estar funcionando na superfície. Você consegue distinguir um do outro na sua vida agora?
Se tiver dúvida, esse já é um sinal que você precisa parar e ouvir. O escudo que você não vê. Vou compartilhar algo que talvez você nunca tenha parado para considerar com a profundidade que merece. Há perigos que foram desviados da sua vida sem o seu conhecimento. Situações que poderiam ter chegado e não chegaram. Pessoas que poderiam ter entrado no seu círculo e não entraram. Caminhos que pareciam certos e foram bloqueados, e que você só entendeu meses ou anos depois que aquele bloqueio foi proteção, não punição. Esse escudo invisível não é fruto da sua competência, não é resultado da sua inteligência ou da sua esperteza em navegar a vida. É o cuidado de algo muito maior do que você operando nos bastidores, silenciosamente, sem pedir crédito. Agora me responde honestamente. Você já passou por uma situação que parecia o fim absoluto e que depois se revelou um redirecionamento providencial, uma demissão que abriu uma porta melhor do que a que você perdeu? Um término de relacionamento que te livrou de algo que te destruiria lentamente? Uma perda que forçou uma reconstrução que você nunca teria feito por vontade própria? Se já passou, e aposto que sim, mais de uma vez, então você já tem evidências concretas desse escudo na sua própria história. Você não precisa de fé cega e irracional. Você tem fé baseada em experiência documentada, e isso é infinitamente mais poderoso. O problema é que a memória humana é seletiva por design. A gente lembra com muito mais vividez as dores do que as proteções. Lembra muito mais das vezes que os céus pareciam fechados do que das vezes que ficou claro que uma mão invisível estava te segurando. A neurociência tem um nome para isso: viés de negatividade. O cérebro humano processa experiências negativas com maior intensidade e as registra com mais força na memória do que experiências positivas de mesma magnitude. Em outras palavras, você está biologicamente programado para lembrar mais do que doeu do que foi bom. E o inimigo do seu propósito, seja você chamá-lo de diabo, de ego, de medo ou de sombra, sabe disso. Por isso, usa o peso acumulado das suas memórias dolorosas para construir uma narrativa de abandono, para fazer você acreditar que está sozinho, que foi esquecido, que não é prioridade. Enquanto a verdade é que cada momento em que você se sentiu mais fraco foi exatamente o momento em que a presença era mais próxima. Não mais distante, mais próxima. Isso não é filosofia bonita para fazer você se sentir bem. É o que as pessoas que atravessaram as maiores provações e saíram transformadas relatam com uma consistência que vai além da coincidência. No fundo do poço, algo as sustentou. Algo que não eram elas mesmas. Você já sentiu isso? Guarda essa resposta no coração. Ela importa mais do que você imagina. O cansaço, que as palavras não explicam. Preciso falar sobre algo que pouquíssimas pessoas têm coragem de nomear em voz alta, mas é necessário falar porque está afetando silenciosamente milhões de brasileiros neste momento. Existe um tipo de cansaço que não passa com descanso físico. Você dorme 8 horas e acorda exausto. Tira férias e volta mais pesado do que foi. Passa o final de semana inteiro em casa e na segunda-feira já está no limite antes do meio-dia. Esse cansaço não tem explicação médica clara. Não é fraqueza de caráter, não é preguiça disfarçada. Esse esgotamento que as palavras não explicam é o sinal de que você está carregando um peso que nunca foi destinado aos seus ombros. No Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, mais de 18 milhões de pessoas sofrem de transtornos de ansiedade. Somos o país mais ansioso do mundo. Um título que ninguém quer, mas que diz muito sobre como estamos vivendo. E parte considerável dessas pessoas está esgotada não por excesso de trabalho em si, mas por excesso de controle. Por tentar gerenciar sozinhas coisas que estão completamente fora do seu alcance.
por não conseguir parar de resolver, de prever, de se antecipar, de segurar tudo ao mesmo tempo com as próprias mãos. Você se reconhece nessa descrição? Aqui está uma verdade que vai parecer simples, mas que leva anos para ser realmente assimilada. Quando você tenta carregar tudo sozinho, sente o peso. Quando você se entrega, mesmo que minimamente, mesmo que com medo, mesmo que sem entender completamente o processo, sente o alívio. Presta atenção nessa diferença no seu próprio corpo. O corpo não mente, a mente racionaliza, o ego resiste, o medo argumenta, mas o corpo sente a verdade antes de qualquer palavra ser formada. Entregar não é desistir, não é passividade espiritual de ficar de braços cruzados esperando que tudo resolva sozinho. Entregar é reconhecer que há uma inteligência maior que a sua operando no cosmos e que colaborar com ela é infinitamente mais eficiente do que lutar contra ela. É como nadar a favor da correnteza em vez de contra ela. Você chega ao mesmo lugar ou a um lugar melhor, gastando uma fração da energia. O atleta mais preparado do mundo não vence se correr na direção errada. Esforço sem alinhamento é desperdício de vida. E o alinhamento não vem da sua cabeça quando ela está em modo de sobrevivência constante. Ele vem do silêncio, da pausa deliberada, da escuta intencional. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio real? Não silêncio de tela ligada sem som, não silêncio de fone no ouvido com podcast. Silêncio de verdade. Você, seus pensamentos e o que há de mais profundo dentro de você, sem interferência externa. Se faz tempo demais para lembrar, esse é um sinal urgente. A sabedoria já foi plantada dentro de você, mas ela não consegue erguer a voz acima do barulho que você mesmo coloca para não ter que ouvi-la. A armadilha da comparação. Preciso falar sobre algo que afeta especialmente quem tem mais de 35 anos, que já viveu o suficiente para ter expectativas sobre onde deveria estar na vida, mas que às vezes sente que ficou para trás. É a armadilha da comparação. Você olha para o lado e vê alguém que parece ter chegado antes, que parece ter mais, que parece estar vivendo exatamente o que você pediu em oração. E uma voz começa a sussurrar dentro da sua cabeça: por que não eu? Porque ele sim e eu não. Será que errei algo fundamental? Será que não sou suficientemente merecedor? E aí acontece algo muito perigoso e muito silencioso. Você começa a tentar imitar o caminho do outro, a forçar a sua vida a se encaixar num molde que nunca foi feito para você, a apressar etapas porque alguém da sua idade já passou por elas, a tomar decisões baseadas no relógio social em vez do relógio do propósito. E quando não encaixa, e não vai encaixar porque o molde não é o seu, você interpreta o desajuste como fracasso pessoal, quando na verdade é apenas confirmação de que o seu caminho tem uma geometria diferente. Não existe injustiça no destino. O que existe é tempo diferente, preparação diferente, propósito diferente. O bambu japonês é uma das plantas mais fascinantes que existem justamente por isso. Você planta a semente, rega com disciplina todos os dias, cuida com consistência e nos primeiros 4 anos nada acontece na superfície. Absolutamente nada visível para quem olha de fora. Qualquer pessoa impaciente vai concluir que a semente não prestava, que o esforço foi desperdiçado, que deveria ter plantado outra coisa. Mas no 5º ano, o bambu cresce mais de 20 metros em apenas 6 semanas. O que estava acontecendo nos 4 anos de silêncio aparente? A raiz estava sendo construída, uma estrutura subterrânea tão profunda, tão vasta e tão sólida, que seria capaz de sustentar um crescimento explosivo sem tombar, sem quebrar, sem desmoronar na primeira ventania forte. Você pode estar na fase do bambu agora. E a pergunta certa não é por que ainda não cresceu. A pergunta certa é:
A sua raiz está sendo construída com a mesma dedicação com que você espera ver o crescimento na superfície. Você está sendo fiel ao processo invisível. Isso muda tudo, literalmente tudo. Nem toda porta foi feita para você. Chegou a hora de falar sobre algo que vai pisar em alguns calos. Mas se você chegou até aqui, é porque está pronto para ouvir. Nem toda oportunidade foi feita para você. E nem toda voz merece a sua confiança. Vivemos numa cultura brasileira que glorifica o sim, que premia quem faz mais, aceita mais, abraça mais projetos, mantém mais relacionamentos, diz presente em mais lugares ao mesmo tempo. A pessoa ocupada é admirada. A agenda cheia é símbolo de importância. E essa cultura está destruindo silenciosamente os escolhidos, porque os escolhidos precisam de foco, precisam de discernimento afiado. Precisam aprender a dizer não com a mesma convicção e clareza com que dizem sim. Você já entrou em algo que parecia oportunidade e virou armadilha? Um negócio que parecia promissor e virou dívida que levou anos para pagar? Um relacionamento que parecia amor verdadeiro e virou uma prisão emocional da qual você precisou de força sobrenatural para sair? Uma parceria que parecia complementar e virou traição que deixou cicatriz? Agora me diz com honestidade. Havia sinais antes. Havia aquela voz pequena, aquela sensação estranha no estômago, aquele desconforto sutil que você ignorou porque a oportunidade parecia boa demais para deixar passar. Ou porque tinha medo de ficar sem nada se recusasse. Ou porque as pessoas ao redor estavam animadas e você não queria parecer o negativo do grupo. O discernimento está sendo ensinado nesta temporada. E parte central desse aprendizado é reconhecer que a paz que você sente quando algo se alinha com a sua verdade mais profunda é um dado espiritual tão válido ou mais válido do que qualquer planilha, qualquer análise racional, qualquer opinião de terceiros. Presta atenção à convicção no seu coração quando algo parece errado. Não ignore, não racionalize para o lado conveniente. Não minimize porque seria desconfortável recuar. Porque quando você ignora esse aviso interno repetidamente, você começa progressivamente a perder acesso a ele. E quando você perde acesso à sua bússola interna, fica verdadeiramente vulnerável a qualquer direção que o vento soprar. As pessoas que sofreram as maiores traições das suas vidas quase sempre dizem a mesma coisa quando olham para trás. Eu sabia. Lá no fundo, eu sabia desde o começo. Mas eu escolhi não ouvir, porque era mais conveniente não ouvir naquele momento. Você vai continuar escolhendo não ouvir? Momentos comuns com assinatura divina. Aqui está um dos pontos mais delicados e mais práticos de todo este vídeo. Por isso preciso da sua atenção total agora. Os momentos mais decisivos da sua vida raramente chegam anunciados. Raramente chegam com fanfarra, com música de fundo dramática, com um letreiro luminoso dizendo: aqui está a sua virada de destino. Eles chegam disfarçados de conversas aparentemente comuns, de encontros que parecem casuais, de ideias que surgem numa terça-feira sem graça, enquanto você está no trânsito de volta para casa ou lavando a louça depois do jantar. Se você está distraído, com o celular, com as redes sociais, com o drama de outras pessoas, com a correria frenética do cotidiano brasileiro, você vai tratar esses momentos com casualidade total. Vai deixar passar sem perceber que estavam marcados com uma assinatura divina. Vai continuar a caminhada sem saber o que acabou de passar pela sua vida. Pensa numa cena que você provavelmente conhece de perto. Você está no final de um dia longo e pesado, exausto de um jeito que vai além do físico. Chega em casa, pega o celular quase por reflexo, começa a rolar o feed sem nem perceber que começou. 1 hora se passa, 2 horas, e você foi levado pela correnteza do entretenimento vazio sem ter processado absolutamente nada do que aconteceu no dia.
sem ter ouvido o que o seu próprio coração estava tentando te dizer nas frestas do silêncio, sem ter percebido a ideia que quase veio à tona, mas foi engolida pelo algoritmo antes de tomar forma. Isso acontece todo dia com dezenas de milhões de brasileiros, e é exatamente aí, nesse espaço de distração cotidiana, que os sinais são perdidos. Não nas grandes tempestades onde tudo fica tão óbvio que é difícil ignorar. No silêncio que você não se permite ter. Há pessoas sendo posicionadas na sua vida neste momento. Algumas já estão lá. Você só não enxergou com os olhos certos ainda. Oportunidades reais estão sendo alinhadas. Recursos estão sendo movimentados. Mas tudo isso requer da sua parte uma coisa que ninguém pode te dar: atenção deliberada. Seu caráter está sendo refinado. Existe uma razão pela qual você ainda não recebeu tudo o que pediu. E antes que o desânimo apareça, preciso que você ouça essa razão com o coração aberto. Ela não é punição, não é abandono, não é sinal de que você não merece ou de que suas orações não foram ouvidas. A razão é que a bênção que está sendo preparada para você requer uma versão de você que ainda está em construção. Uma versão mais sólida, mais madura, mais enraizada. Uma versão que consegue segurar o peso da resposta sem ser esmagada por ela. Pensa assim: você entregaria a chave de um carro de alta performance para uma criança de 6 anos? Não. Não porque a criança não merece o carro, mas porque ela ainda não tem o desenvolvimento necessário para lidar com aquele poder sem se destruir e destruir outros no processo. A resistência está sendo construída em você. O seu caráter está sendo moldado em camadas que você nem sempre consegue ver de dentro do processo. A sua fé está sendo refinada, não para ser perfeita, mas para ser autêntica o suficiente para suportar a bênção sem se perder nela. Isso é fundamental entender, porque tem gente que recebe antes de estar pronta, e o que era para ser bênção vira armadilha. A riqueza que chega antes da maturidade financeira e emocional vira dívida e arrogância. O relacionamento que chega antes da cura das feridas antigas vira repetição do mesmo padrão doloroso com rosto diferente. A visibilidade que chega antes do propósito estar enraizado vira vaidade que esvazia por dentro, enquanto parece cheia por fora. Nas temporadas de espera da sua vida, você está crescendo ou apenas sofrendo? As duas coisas podem coexistir, mas a diferença entre elas é o que você faz com a dor enquanto ela está presente. Se você está simplesmente esperando a dor passar para poder seguir em frente, está desperdiçando a escola mais cara que existe. Se você está perguntando o que a dor veio ensinar, o que ela está construindo, o que ela está removendo, então você está sendo moldado. A dor nunca é desperdiçada quando você está no caminho certo. Tudo o que é permitido tem um propósito tecido em seu cerne, até o que dói mais. Quando o céu parece fechado, tem uma fase que os escolhidos atravessam que é especialmente difícil de entender enquanto você está dentro dela. É a fase em que nada parece estar acontecendo, em que as orações parecem bater no teto e voltar sem resposta, em que você continua sendo fiel, continua fazendo o que acredita ser certo, continua se esforçando e os resultados simplesmente não aparecem. Esse período tem um nome na tradição espiritual: o deserto. E o deserto não é punição, é preparação. Pensa em tudo o que acontece no deserto que não acontece em nenhum outro ambiente. O silêncio forçado que te obriga a ouvir coisas que o barulho do cotidiano sempre abafou. A escassez que revela com clareza brutal o que realmente importa e o que era apenas distração confortável. A solidão que te força a construir uma relação consigo mesmo que a multidão e a agitação social nunca permitiriam. A dependência radical que nasce quando você percebe, sem margem para negação, que você sozinho não é suficiente.
e que isso não é fraqueza, é o começo da verdadeira sabedoria. Quem saiu do deserto fortalecido não é quem tentou sair mais rápido, não é quem resistiu mais ferozmente, é quem aprendeu o que o deserto tinha para ensinar enquanto ainda estava lá dentro. Você está no deserto agora? Então para e pergunta, o que esse silêncio está te dizendo que o barulho da sua vida normal nunca deixou você ouvir? O que essa espera está revelando sobre você que a abundância escondia? O que essa fase está construindo na sua estrutura interna que vai ser absolutamente fundamental para o que vem a seguir? Porque o que vem a seguir é real. Está sendo preparado com um cuidado que você ainda não consegue dimensionar. E vai precisar de uma versão de você que só o deserto poderia forjar. As batalhas que ninguém vê. Vou falar agora sobre algo que quero que você carregue no coração muito além deste vídeo. As lutas que você carrega em silêncio são completamente conhecidas. As dúvidas que raramente pronuncia em voz alta porque parece fraqueza demais admiti-las. As batalhas que você trava quando ninguém está olhando. Nas madrugadas em que o peso parece insuportável e você não tem palavras para explicar para ninguém o que está sentindo. As noites em que você olha para o teto e pergunta, até quando? Tudo isso é conhecido, cada lágrima foi contada, cada gemido que nem saiu em forma de palavra foi registrado. Nenhum momento de angústia genuína passou despercebido pelos olhos que nunca se afastaram de você. E tudo isso, tudo mesmo, sem exceção, está sendo transformado em algo, em força que você não sabia que tinha, em sabedoria que só vem de quem viveu, não de quem leu, em autoridade para falar sobre o que você sobreviveu de um lugar que nenhum livro pode ensinar, em empatia profunda para ajudar outros que vão atravessar o mesmo vale e que vão precisar de alguém que entenda de dentro, não de fora. Pensa numa âncora. O barco balança violentamente na superfície, a tempestade sacode o casco, as ondas parecem querer virar tudo, mas a âncora está firme no fundo, invisível para quem olha de fora, silenciosa, sem fazer espetáculo. É ela que impede que o barco seja arrastado para longe pela correnteza. Você tem uma âncora dessas operando na sua vida. Ela já te segurou em tormentas que poderiam ter te destruído completamente. Você pode não ter visto, pode não ter sentido com clareza na hora, mas o fato irrefutável de você estar aqui hoje, de pé, ainda buscando, ainda acreditando, ainda assistindo a este vídeo, esse fato é a prova concreta de que ela funcionou. E ela ainda está lá, firme, inabalável, segurando você enquanto a superfície da vida balança. Não se afaste quando a vida ficar esmagadora, porque a presença é mais próxima justamente quando você se sente mais fraco. Não é quando você está no auge que você mais precisa de sustentação. É quando você está no chão, sem forças para se levantar sozinho. Faça uma revisão honesta da sua própria história agora. Quantas vezes você estava no chão absoluto e algo ou alguém te levantou de uma forma que você não consegue explicar completamente pela lógica? Conta esses momentos. Escreve se precisar. Eles são a sua evidência pessoal, intransferível, que ninguém pode tirar de você. Você chegou até o final deste vídeo porque algo dentro de você reconheceu que essa mensagem era para você. Não ignore esse reconhecimento. Honre ele com uma ação, por menor que seja, ainda hoje. Essa é exatamente a diferença entre os que avançam e os que ficam parados nos mesmos círculos. Uns ouvem e agem, outros ouvem e... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida.
Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.